Um filme tem que apresentar um fluxo de imagens e sons contínuos e lógicos, mas isso não quer dizer que deve ser exatamente assim durante toda a narrativa. Tem ocasiões em que se deve retratar um conflito confuso de forma que o público seja emocionalmente suscitado por ele. E é sobre isso que vamos falar hoje. Um filme é o registro de um acontecimento, seja ele fato, ficção ou fantasia. E por isso as imagens têm de reproduzir um mundo verossímil. E ele pode criar o próprio tempo e espaço para se adequar a qualquer situação particular da narrativa. O tempo ele pode ser comprimido ou expandido, acelerado, retardado, permanecer no presente ou ir para o futuro ou passado. E até mesmo ser congelado pelo período que for preciso. A verdade é que o uso correto do tempo e do espaço vai agregar valor audiovisual para o seu projeto. Já o mau uso pode destruir a receptividade do público aos acontecimentos que você quer mostrar na tela. Para que isso não aconteça, os elementos de um filme devem ser integrados de forma que completem um ao outro, representando a ação da maneira correta e fluida. A boa continuidade estimula os espectadores a se deixarem levar pelas narrativas, convidando-os a se envolverem na história mostrada na tela. Caso eles tenham que adivinhar para onde a câmera subitamente se virou ou o porquê de uma mudança sem explicação na ação de um ator, quebra-se todo o encanto. O tempo real só se movimenta para frente, de maneira cronológica. Já a cronologia fílmica, no entanto, ela pode representar a história no que chamamos de tempo ideal. O tempo de um filme é dividido em 4 categorias: presente, passado, futuro e condicional. A continuidade em tempo presente é a ação como se ocorresse agora. É o método mais popular e menos confuso de se apresentar uma narrativa. Todos os acontecimentos transcorrem de maneira lógica e direta. Assim, independentemente dos deslocamentos, das transições e lapsos de continuidade da sua história, o público sempre estará vendo no presente. Ao observar os fatos dessa maneira, o espectador tem a sensação de participar do que está sendo mostrado na tela. Nem ele, nem os personagens sabem o que virá em seguida, e isso deixa o espectador interessado em acompanhar a história até o fim. A continuidade em tempo passado pode ser dividida em 2 tipos: fatos que ocorrem no passado e flashbacks do presente para o passado. Eu explico. Os fatos que ocorrem no passado normalmente são apresentados como um prólogo de alguma coisa. São representados de forma similar à continuidade do tempo presente. A diferença é que o público deve estar ciente do elemento tempo envolvido. Já o flashback é ali, na maioria das vezes, um retrocesso no tempo para retratar parte de uma história que é mostrada anteriormente. Ele pode ainda repetir um acontecimento sobre outro ponto de vista. Desse modo, o personagem conta uma história que aconteceu há anos ou explica um incidente da história presente que não tenha sido mostrado ainda para o público. Geralmente, usa-se o flashback para explicar um aspecto da trama, mostrando o que de fato aconteceu numa história ou para contextualizar o enredo ao mostrar o que houve antes e o que levou àquela situação presente. Não tem limite para você usar flashbacks no filme, desde que a história sempre retorne ao presente e a edição seja ali cuidadosamente planejada para não confundir o público, principalmente quando vários personagens contam uma parte da história. Da mesma forma que a anterior, a continuidade em tempo futuro pode cair em 2 categorias: fatos que ocorrem no futuro e os flash forwards. No primeiro, o fato é apresentado com continuidade em tempo presente, como se estivesse acontecendo agora. Desse modo, uma história que se passa no futuro pode fazer um epílogo de uma história, ou mostrar os fatos imaginados por um personagem na história presente. Por exemplo,
quando se passam anos na vida de um personagem. Já o flash forward é o oposto do flashback. Ele avança em direção ao futuro para descrever fatos que vão ou podem acontecer e então retorna ao presente. O espectador é transportado para o futuro para que ele veja a história como acontecerá ou pode acontecer. Ele também pode ser representado em fragmentos subjetivistas, como se fosse um sonho ou uma imaginação. É preciso manter os espectadores cientes do elemento temporal, para que eles não se confundam. A continuidade em tempo condicional não lida com o tempo da maneira que a gente conhece. É a representação do tempo condicionado por outros elementos, como a mentalidade do personagem, a memória, a imaginação, que podem ver acontecimentos de maneira ali meio distorcida, com os olhos da mente. Uma vez que o tempo condicional ele é irreal, não há limites para a maneira de representá-lo. Isso não significa que o tempo condicional não precisa fazer sentido. O público deve compreender o que está acontecendo. Uma vez que o tempo pode ser eliminado, fragmentado, comprimido, distorcido ou combinado de todas as formas possíveis para que um ou mais acontecimentos possam ser apresentados de maneira contínua, o que seria impossível na vida real. Pode-se usar também a continuidade em tempo condicional para expressar um pesadelo, um delírio ou outro pensamento distorcido da personagem. Essa técnica pode ser comparada com um fluxo de consciência, em que fatos imaginários ou pensamentos distorcidos, sem uma relação natural entre si, seja no presente, passado ou no futuro, são embaralhados numa continuidade caótica. Independente de como será retratado o tempo, ele deve ser facilmente compreendido pelo público. Os únicos limites são a imaginação, o bom senso e as habilidades técnicas daqueles que vão produzir a imagem. Gostou das dicas? Então não deixe de curtir, fazer o seu comentário e compartilhar com todo mundo. A gente se vê na próxima cena.